Fui vacinado contra a Covid-19. Estou protegido individualmente? Bom, sou Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. As vacinas são definitivamente a nossa melhor estratégia para vencer a pandemia, gente. Mas é importante lembrar que a imensa maioria da população brasileira ainda não foi vacinada. O Brasil vacinou cerca de 11% da população brasileira com a primeira dose e 3,3% da população brasileira com a segunda dose. Mas mesmo vacinado com as duas doses, você ainda precisa respeitar as medidas não farmacológicas, o uso de máscara, distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos, porque o coronavírus ele ainda está circulando muito. E a P1, essa nova variante, ela é mais transmissível, então mais perigosa. Essas medidas não farmacológicas, gente, elas servem para ajudar a desacelerar a disseminação do vírus, servem para ajudar a prevenir o surgimento de novas variantes de atenção. Porque o vírus ele não vai sofrer mutação se ele não estiver se espalhando, contaminando as pessoas, se ele não estiver pulando de pessoa para pessoa. Então não pode aglomerar. Nós precisamos continuar alertas. E essas medidas não farmacológicas, elas são fundamentais, até que a gente possa alcançar uma imunidade coletiva, imunidade comunitária, quando cerca aí de 70%, 80% da população brasileira estiver vacinada. Outra razão para você manter os cuidados com as medidas não farmacológicas é que mesmo vacinado, com uma ou com as duas doses, você ainda pode pegar Covid. Vacinado, nós temos um nível de proteção, mas se nós dermos chance, o vírus pode nos infectar. Então, embora as vacinas autorizadas para uso no Brasil, hoje a Covishield e a Coronavac, mostrem boa eficácia na prevenção de casos sintomáticos da Covid-19 e uma tendência para evitar doenças graves e mortes pela Covid-19, individualmente ainda há chance de você ser infectado com o vírus no intervalo entre as duas doses ou mesmo após a segunda dose, tá, gente? Então, para as vacinas, por exemplo, com a Covid-19 em duas doses, depois que você toma a primeira dose, o antígeno que é inoculado lá junto com as vacinas vai induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos e a gerar as primeiras células de memória de defesa contra o SARS-CoV-2. Mas ainda não é uma defesa, não é um número de células de defesa na quantidade, na robustez suficiente para impedir o vírus de infectar o organismo, de entrar nas nossas células e de se multiplicar. Após a primeira dose, a resposta do sistema imunológico ainda não é suficientemente forte e robusta. E a pessoa pode sim ser infectada, principalmente se ela estiver exposta a uma alta carga viral, ou em locais, por exemplo, que a nova variante do vírus, a P1, esteja circulando. Então, algumas pessoas podem ser infectadas no intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante, quando ainda estão pouco ou apenas parcialmente protegidas. A resposta completa, gente, ela vem com a segunda dose, que aí amplifica a quantidade das nossas células de defesa, e ocorre um aumento, por exemplo, na quantidade dessas células cerca de 2 ou 3 semanas após aí a inoculação da segunda dose. Quando nós inoculamos, então, essa segunda dose, o sistema imune é novamente estimulado. Ele foi estimulado com a primeira dose, mas agora ele é estimulado de uma forma mais eficaz com a segunda dose, levando a um aumento na produção de anticorpos neutralizantes, de anticorpos não neutralizantes e de células T, de memórias, as famosas células TCD4+, e TCD8, que corresponde ao braço de resposta celular. Essa segunda dose, gente, que garante uma quantidade muito maior de células defensoras, que elas são importantíssimas, por exemplo, para uma defesa realmente eficaz, robusta, uma resposta mais intensa contra o vírus, inclusive uma especificidade maior, ou seja, uma capacidade, uma habilidade maior de mirar lá no alvo, que é a proteína espícula do vírus, para impedir que o vírus infecte as nossas células. Mas as vacinas não são 100% eficazes, e principalmente nesse cenário de vacinação lenta aqui no Brasil, elas não podem trazer a sensação de segurança, levando as pessoas a relaxarem nas medidas não farmacológicas. Não pode. Nesse cenário de alta circulação do vírus, gente, com essa variante mais transmissível, a P1, e com essa vacinação lenta, nós não podemos aglomerar, nós temos que respeitar o uso de máscara, nós temos que fazer o isolamento social, manter o distanciamento físico, nós não podemos deixar furos, porque senão o vírus pode sim infectar pessoas já vacinadas. É possível que mesmo pessoas que receberam as duas doses da vacina sejam infectadas e adoeçam, principalmente porque as vacinas sendo usadas hoje, elas foram testadas numa época que o vírus não estava circulando assim tanto, a circulação não era tão alta como nesse momento, e também não havia a presença daquela nova variante, da P1. Mas essas vacinas que nós estamos usando hoje, elas ainda fornecem uma proteção fantástica, mesmo contra as variantes do vírus circulando agora, gente, Mas nós temos que evitar, por exemplo, que algumas variantes possam surgir, novas, e que elas provoquem, escape vacinal. Então nós temos que evitar isso, então não pode aglomerar, temos que manter as medidas não farmacológicas.
Os desenvolvedores de vacinas, eles estão trabalhando para modificar, né, as vacinas, desenvolvendo versões atualizadas, por exemplo, que já contém o código genético das novas variantes. Isso vai melhorar a proteção contra as variantes. Então nós esperamos, né, que caso as pessoas que tomaram as vacinas sejam infectadas, elas certamente vão ter casos mais leves de Covid, é o que a gente espera, torce, mas poderemos eventualmente ter casos de pessoas, né, casos raros, que podem desenvolver uma doença grave. Vacinar, gente, é o ato de inocular individualmente, mas a vacinação em massa é que é a estratégia coletiva que vai nos tirar dessa pandemia. Só a vacinação em massa é que vai garantir proteção para todas e todos, até para quem não pode ser vacinado, porque quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor vai ser o número de pessoas suscetíveis para o vírus infectar, entendeu? Então menor vai ser o número de pessoas vacinadas também que vai ter casos de infecção. Outro fator importante é que mesmo vacinado, se você for infectado, até mesmo sem saber, né, porque você pode ficar assintomático, há chances, embora pequenas, de você poder infectar outras pessoas não vacinadas, então vamos cuidar. Mas as vacinas que temos hoje estão funcionando muito bem. Estão reduzindo os casos de infecção, gente, em profissionais da área de saúde. Vários estudos já estão mostrando isso pelo país. Não há dúvida que à medida que mais e mais pessoas forem sendo vacinadas, nós vamos observar o quê? Uma redução no número de mortes, uma redução no número de hospitalizações. O espalhamento do vírus vai diminuir. Nesse momento, nós precisamos de vacinas, de milhões de doses de vacinas o mais rápido possível, de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Vigilância epidemiológica para isolar os infectados e os contatos deles, vigilância genômica para identificar as variantes de atenção. Precisamos pagar um auxílio emergencial decente, né, para a população mais vulnerável, fazer lockdown onde for preciso, onde for necessário, nos locais de maior circulação de vírus. Lockdown funciona, salva milhões de vidas no mundo e aqui também. Todas as vacinas trazem benefícios, gente. Vamos vacinar. E agora eu quero falar com você aí, ó. Você que diz ser contra as vacinas, você que é a favor do tratamento com kit precoce que não funciona, você que diz que não vai se vacinar, mas nós sabemos que você vai se vacinar, sim, você vai se vacinar. Assim como alguns bispos, alguns políticos que a gente conhece por aí, que passaram o ano inteiro falando mal das vacinas e que defendem curas milagrosas baseadas nesse kit precoce da ilusão, mas que hoje estão se vacinando, escondidinhos, alguns até fora do Brasil, faz o seguinte, coloca um boné, coloca um óculos escuro, coloca, claro, sua máscara, né? Sua máscara, vai lá para a fila da vacina, né? Leva seus familiares, seus amigos, todos escondidinhos também, não posta foto nas redes sociais, não. Nós prometemos que nós não vamos contar nada para ninguém, gente. Vai lá e se vacina, vamos nos vacinar, vamos acabar com a pandemia. Abraço.